A dificuldade de conseguir se concentrar em alguma coisa e manter essa atenção por um longo período de tempo. Isso é tão frequente e tão intenso no transtorno de déficit de atenção que praticamente define a doença, né? Como que você pode fazer em relação a isso? Como que o paciente pode trabalhar tudo isso para que isso não atrapalhe tanto o dia a dia? Né? Isso é bastante frequente a gente ver, por exemplo, os pais do paciente falarem, mas ele só presta atenção no que ele quer. Às vezes até os professores falam isso também. Só presta atenção naquilo que ele gosta. Isso, quem tem a doença sabe que não é verdade. O que você tem é uma dificuldade, você está lá prestando atenção, às vezes tem alguma coisa que, um evento, alguma coisa que o paciente queria estar lá, né, esperou por aquilo por muito tempo e aí não consegue manter, né, por um período mais prolongado. Por quê? Essa é a questão chave aí da doença, né? A gente tem uma dificuldade de ter essa conexão permanente por um tempo maior. Não que essa conexão não exista, que seja uma incapacidade, tá? Um transtorno exatamente cognitivo, não é nada disso, tá? Simplesmente não se mantém por muito tempo. Porém, isso fica ali no background, ali no inconsciente do paciente, e ele consegue lembrar depois, se alguém evocar essa memória, né? Falar, lembra aquele telefone que eu te passei hoje de manhã? Aí a pessoa passa algumas horas e de repente lembra muito melhor do que 5 minutos depois. Né? Um tempo mais longo. Mas por quê? Tem uma série de conexões que você precisa estar fazendo para poder modular e ter uma resposta melhor. E aí parece que a memória é melhor. Não é exatamente isso, tá? A memória está intacta. A questão é concentração e manter por um longo período. É isso que leva, por exemplo, o paciente a esquecer coisas, perder coisas com grande frequência. Esquece a carteira no lugar, esquece antigamente a agenda. Eu falava para o paciente, não, você tem que ter uma agenda, tá? O paciente esquecia a agenda em quase todo lugar que ia. Então você tem essa tendência maior a esquecer, por quê? Porque a atenção não fica prolongada. Uma das dicas, né, enquanto, claro, o tratamento ainda não melhorar isso, isso melhora bastante com o tratamento, tá? A capacidade, eu sempre falo, transtorno de déficit de atenção é como se o paciente fosse uma Ferrari sem rodas. Né? Eu nunca, em todos esses 16 anos aí, eu nunca vi um paciente com transtorno de déficit de atenção que tivesse um QI normal, tá? Todos são sempre acima da média, bem acima, né? Eu sempre faço questão de frisar isso na consulta, o paciente já chega desanimado, às vezes já tentou fazer 2, 3 faculdades, nunca conseguiu terminar, faz um curso aqui, não termina, faz uma coisa ali. Então, é importante isso, porque o paciente acha que é incapaz, que é menos inteligente do que os outros, ou do que os próprios irmãos que tiveram a mesma criação, etc. E não tem nada disso, tá? A capacidade, inclusive, em transtorno de atenção é muito, muito frequente você ter um QI acima da média. A dificuldade é interligar essas regiões diferentes do cérebro, tá? Para que você possa ter uma coisa mais harmônica. A questão é que falta harmonia, né? É um pensamento muito pulado. Tá? Eu já vi pacientes, por exemplo, que faziam palestras e você não entendia nada da palestra, porque ele ia tão rápido, pulando de slide em slide, de assunto em assunto, na verdade, que você não acompanhava. Aí com muito treinamento a pessoa consegue aí ajustar essa coisa e depois muda completamente, parece que é outra pessoa dando a mesma palestra, tá? Porque aí ela segue uma linha de raciocínio com pausas, né, com uma coisa mais lentificada. Né? Lembra muito, por exemplo, quem tem dislexia. Tem paciente que tem uma dislexia enorme e faz uma palestra, vê os slides tudo escrito, fala, esse cara escreveu, às vezes outra pessoa escreveu para ele, mas a questão é lidar com isso. Você tem que trabalhar. É uma doença que você tem que aprender o que é primeiro e depois aprender como lidar com ela. Tá? Trabalhar item por item, tá? Passo a passo. Não é uma coisa só tomar um remédio e pronto. Tá? Nunca foi e nunca vai ser.